Qual foi o problema que o senhor teve ou tiveram com o senhor em relação à Igreja Universal? A Igreja Universal, eu comecei a denunciá-la aí por volta de 1989, 90, porque a Igreja Universal é um grande sincretismo. Como o próprio Macedo já me disse, o brasileiro é supersticioso, então eu dou tudo que eles querem. Então, na placa na frente tem Jesus Cristo é o Senhor, porque é irresistível para protestantes, católicos, espíritas e tal. É uma placa atrativa. Aqui dentro a gente não fala o nome de Jesus porque dá azar. Ele não me falou isso uma vez só, não. Ele falou umas 5 vezes. Pessoalmente, só eu e ele. Dá azar. Porque Jesus é assim, ame, perdoe, não busque ficar rico, sirva os pobres. Esse tipo de mensagem é um azarão. Isso aí não faz ninguém ficar milionário. Aí virou para mim e falou: olha, Caio, tudo que você prega sobre o evangelho tá certo, mas não dá certo, cara. Não dá certo. Não é comercial. É por isso que você vai morrer sincero e pobre. E eu tô aqui fazendo o que eu quero fazer e olha a grana como não para de entrar. Aí, isso é nos 90. Hã? Isso é nos 90. 90, 89, 90, 91. Tá. Aí ele chega e diz mais para mim o seguinte: eu não deixo pregar em Jesus aqui na igreja para não estimular esse espírito caritativo pelo pobre. Eu só prego o Velho Testamento. Barganha. Senhor, eu edificarei um altar para ti, se tu duplicares as minhas ovelhas, o meu rebanho. Senhor, tudo barganha, tudo que o Evangelho não é e não tem, porque no Evangelho tudo acontece por graça, e graça significa etimologicamente favor imerecido. É Deus para nós. Não é troca, não é barganha, não é mérito, não é nada. É decisão livre de Deus, de ser o Deus da nossa vida, independentemente de quem nós sejamos. Do contrário, a gente era perdido. E o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos homens as suas próprias transgressões. Isso é graça. Paulo diz: pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus gratuito, não vem das vossas boas obras, para que não haja barganha. Aí ele prossegue no verso 10 do capítulo 2 e diz o seguinte: pois somos feitura dele, fomos criados para termos essa resemblance, esse reflexo de Deus em nós. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, Paulo diz: a gente não é salvo pelas obras, mas uma vez que essa graça da gratidão, da alegria de Deus entre nós, a produção de boas obras se torna natural. Natural, você começa a ser outra pessoa por gratidão, por amor, mas não tem barganha. E aí, e ele me dizia: eu não, meu negócio é com Sansão, meu negócio é com os juízes de Israel, Jefité, promessa, tem que fazer porque aí o povo vem. Eu digo que se o cara não ficar 30 dias vindo todo dia deixando a mesma grana aqui, se ele faltar um dia ele quebra a corrente, se ele quebrar a corrente ele tem que entrar do início da fila tudo outra vez. Agora veja a diferença, como é que eu estou cheio da grana e vocês estão aí só sinceros. E aí ele foi falando um monte de bobagens. Teve um dia que alguém falou lá na sala, estávamos eu e ele, chegou alguém... Você se encontrou com ele muitas vezes? Já? 6 vezes. 6 vezes.
pessoalmente. A primeira vez que ele te falou isso foi quando? A primeira vez que vocês se encontraram já? Foi fim de 89, início de 90. Aqui ele já tinha TV Record. Mas era onde hoje é o Moriá. Mas era a primeira vez que vocês se encontravam quando ele falou isso? Foi a primeira vez que a gente se encontrou. Você já tinha a visão e a cabeça que você tem hoje? Claro, eu nunca não tive a minha cabeça. Eu sempre pensei na vida do jeito que eu penso agora. Certo. Então, e já tinha encarado Macedos antes do Macedo existir. O Macedo não inaugurou uma era. Quando eu era pastor em Manaus, com 18, 19, 20 anos de idade, tinha um tal de Ivo Silva, que fazia as mesmas coisas que o Macedo fazia. E um dia ele encontrou comigo num Benge, aquele banco de Minas que ainda existia, e eu falava na televisão, ele falava no rádio, então ele sabia quem eu era, mas eu não sabia quem ele era. Aí ele veio para mim: ô reverendo Caio, eu sou o missionário Ivo Silva, eu o admiro muito, a nossa igreja aqui está crescendo enormemente, gostaríamos que o senhor fosse nos visitar. Eu falei: o quê? Aí ele falou: nossa igreja. Eu falei: você não tem uma igreja? Aquilo ali é uma miscelânea, é uma casa de doidos. Aí comecei, bati, né? Jovem, aquele ímpeto de jovem, e aquela habilidade jiu-jiteira ainda toda em tudo que é célula. Aí quando de repente eu vi, o cara caiu para trás pálido. Falei: ele vai infartar aqui. Então, essa é uma história que é longa, mas eu estou encurtando. Como ele, eu já tinha encarado muitos estelionatários. E por que você se encontrou outras vezes com o Macedo? Porque ele me pedia para entrar na Associação Evangélica Brasileira, que eu tinha fundado junto com os meus amigos, e nós tínhamos debaixo daquele guarda-chuva 65% de todas as igrejas evangélicas do Brasil naquele tempo, aonde, conquanto eles fossem os evangélicos, a maioria deles profundamente ignorantes, ainda havia muito pastor sincero na ignorância. Não é como hoje, que o povo não é mais sincero e os pastores, a maioria deles, são perversos e estelionatários. Ficou infinitamente pior. Então, e ele tinha bispos que gostavam muito de mim, como Renato Suete, que me assistia todo dia, como alguns outros, o Didine, o Van Helder e aquela moçada toda. Mas aí que entra até um questionamento, porque assim, em relação ao Bispo Macedo, se você, no anos 90, eu lembro que teve aquele caso que passou até no Jornal Nacional. Que saiu na Globo lá, aquela escola lá. Eu lembro porque eu era bem pequeno. Modal 10. Eu tinha menos de 10 anos, porque eu lembro que eu morava numa outra residência, eu meço por aí. E eu lembro de ter visto aquilo, mas pra mim, pouco interessava. Mais pra frente eu fui sabendo que era relacionado. Mas eu queria saber se lá dentro da Universal, por exemplo, é o Bispo Macedo que é assim, ou todos os pregadores têm essa orientação ali já dentro? Todos os pregadores têm que seguir essa orientação, até os que não são exatamente assim, ficam assim para atender a demanda dele. E quem não seja assim, está na rua. Como também o fato dele ter vasectomizado todo mundo para ser pastor da Universal, tem que fazer vasectomia. Isso não sabia. Tá louco? Obrigatória a vasectomia. Se tivesse virado pastor Você da pode Universal... transar, comer alguém aqui, comer alguém ali, mas não tem problema, porque não vai engravidar. Não vai engravidar. É só para não então é dar só margem. para não gerar despesa para a igreja. Então, aí tem essas e milhares de outras loucuras. Nossa, mas é umas coisas... E o que o cara começou a fazer era tão estapafúrdio, era tão louco, era tão medieval, era tão obscurantista, era tão horroroso, que eu não tinha condição de não me manifestar. Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira. Aí eu comecei a dizer que a única coisa que eventualmente poderia ainda haver de evangélico na Igreja Universal eram algumas pessoas do povo. Sim, dos fiéis humildes e ignorantes, porque o resto não tinha nada de Deus ali dentro. Aí quando chegou uma ocasião que alguém falou, se Deus quiser, ele falou, olha, Deus aqui não.
Poxa, eu ouvi. O cara é Deus ousado, aqui não. né? Deus aqui sou eu. Se você quiser falar de Deus lá fora, Deus quiser, problema lá de você com Deus. Aqui Deus sou eu, mando eu, não sei o que e tal. Aí tem um monte de outras coisas que não vale nem a pena te dizer. Aí eu parti para as cabeças. Né, porque não dá. Você chega num nível que... Parti para as cabeças. E como eu tinha... A família Marinho era muito próxima de mim, a TV Globo, todas as grandes TVs, os jornais, eu escrevia artigos no Globo e em jornais os mais variados do país, entrevista nas revistas. O povo ia me entrevistar e eu dizia o que eu pensava. Aí o ódio, o acirramento dele em relação a mim foi crescendo imensamente. Porque até então eles iam ali, vamos dizer, tolerando. Ele tentou entrar na associação evangélica várias vezes, ele mandou inclusive 6 bispos dele. No dia da criação da Associação Evangélica Brasileira aqui no Centro de Professorado Paulista, ele mandou 6 bispos que me imploraram para entrar. Eu falei, desculpa, cara, mas essa organização só foi possível por causa de vocês. Porque vocês são tão horrorosos que até os inajuntáveis resolveram se juntar para se diferenciarem de vocês. Aqui não dá. É porque chegou uma hora que eu lembro que aí anos 90, já que estavam generalizando o evangélico ali com a Universal. Até hoje muita gente faz isso. Não, fazem, porque hoje em dia o Macedo é só mais um, né? Hoje em dia está tudo podre. A palavra evangélico é uma palavra linda, que só aparece uma única vez no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. A palavra evangélico significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho de Jesus. Então você olha para o Macedo e olha para Jesus e o que tem de parecido com aquilo ali? Até a máfia é mais inocente. Havia bispos dele que diziam que foram pegar dinheiro na Colômbia, em Cali, em Medellín, para ajudar a terminar de pagar a TV Record. Se foi ou não foi, eu não sei, mas que eles me falavam sem o menor pudor, me falavam. Então não tinha condição, era impossível manter qualquer vínculo. É como o Malafaia. Eu conheci o Malafaia, ele tinha 17 para 18 anos. Ele ia me ouvir toda quarta-feira. Eu pregava na Associação Brasileira de Imprensa, ele ia lá. Alegre, feliz. Ele ainda namorava a esposa dele. Me convidou para ir pregar na igreja do sogro, lá na Penha. Algumas vezes eu fui. Ele ia me pegar numa combizinha pequena, humilde, furreca. Aí eu fui lá várias vezes. Esse Malafaia? Malafaia. Aí, de repente, ele resolveu se tornar o evangelista Malafaia, depois o missionário Malafaia. Aí o pessoal do convívio começou a dizer que ele tinha a boca mais porca desse mundo, que era palavrão em cima de palavrão, raiva e ódio e abominação contra todo mundo e tal, mas ele me procurava, ele era sempre, dizia, meu Deus, você é um gênio. Aparece um Caio Fábio de 200 em 200 anos na história da igreja. Eu tenho o maior respeito por você. Dizer, mas que cara mais mentiroso. E aí, eu ainda o convidei na expectativa de que ele mudasse de mente para participar de alguns eventos bons, sérios, legais. Mas eu via durante o evento não ia dar nada. Que não dava em nada. Ele estava já totalmente corrompido. E a corrupção não parou, ele foi ficando cada vez pior. E aí a mentira só aumentou. Ele é um cara que é capaz de fazer uma profecia em nome de Deus agora, como ele fez para o Bolsonaro. O Senhor Deus vai te dar a vitória, porque você é um ungido do Senhor, que obedece ao Senhor, você já ganhou essa eleição. Aí o Bolsonaro perde. O que ele diz? Nada, ele já parte para outra. Bora para a próxima. Agora ele disse que ia fazer greve de fome para o Bolsonaro não sofrer a inelegibilidade. Vamos falar greve de fome, eu lembro do Garotinho.
Hã? Quando fala de greve de fome, eu lembro do garotinho. Do garotinho. Que foi uma outra situação patética, né? Pastor, mas se você acha que, né, primeiramente, boa noite a todos, boa noite ao pastor aqui, o Caio Fábio. Você acha que essas pessoas, R.R. Soares, Valdomiro, Silas Malafaia, esse pessoal todo aí que é polêmico no meio do evangélico, eles nasceram com ideias, eles tinham uma ideia de levar ideias boas e em algum momento eles foram corrompidos? Não. Ou 100% do tempo ali eles foram geralmente com essa ideia mesmo. O Edir Macedo, que frequentou a igreja do bispo Roberto Macalister lá na rua General Polidoro, em Botafogo, sempre teve essas ambições, falou para o Roberto Macalister: eu estou indo embora da sua igreja porque você se tornou um cara muito meigo, muito manso, muito bom, e o negócio tem que ser guerra, tem que ser isso, aquilo outro, e o senhor vai ouvir falar muito de mim quando eu estiver por cima da carne seca de todo mundo. Isso, olha, lá atrás, ele e R.R. Depois brigaram. Separou, né? Ele era cunhado, eles eram cunhados, ele e cunhado. E aí foi, e aí eles fizeram uma geração inteira. Estevão Hernandes, aqui na Renascer, me disse: eu estou criando uma universal para a classe média. Como, por exemplo, o Estevão Hernandes me disse 3 vezes na minha sala. Eu chamei porque ele tinha dado golpe em todo mundo. Tinha uns 300 a 400 reclamando que tinham perdido milhares de dólares que ele pediu emprestado e nunca devolveu. Um Aras que ele tinha pedido emprestado e disse que era dele e nunca devolveu. E um monte de coisa. Eu era presidente da associação e ele tinha se feito membro. Aí eu falei: não, eu tenho que conversar com esse cara. Tem que acertar as contas. Que eu já conhecia desde que ele era jovem. E aí eu chamei ele lá, ele foi com um assistente dele, sim, que é testemunha do que ele me disse. Eu falei: rapaz, não faça o que você está fazendo. Tem muita gente sofrendo por causa do que você está fazendo. Isso não tem nada a ver com a honestidade do Evangelho, com a ética de Cristo, com isso e com aquilo. Aí ele falou: deixa eu te dizer uma coisa, Caio. Esse negócio de irmão, para mim não existe isso não. Se o cara vier fazer um negócio comigo, eu vou te dizer o seguinte: se ele demole, eu vou arrancar a pele dele e o escalpo, depois eu vou comer a carne, depois eu vou comer os nervos e os tendões, depois eu vou chupar os ossos e o tutano. Caraca. Não vou deixar nada. Ele pode dizer que é meu irmão, mas quando se trata de ganhar dinheiro, eu não sou irmão de ninguém. 3 vezes ele me disse a mesma coisa, as mesmas palavras. Como é que você vai tratar um cara desse de outro modo